Volto aqui para o estúdio em São Paulo, porque a gente vai falar sobre o incêndio em um condomínio de Hong Kong, onde 128 pessoas morreram e cerca de 200 seguem desaparecidas. Essa tragédia acontece no meio de uma crise imobiliária, lá na cidade, uma das mais caras do mundo para se viver. Quem chega aqui comigo para explicar o que aconteceu por lá, os desdobramentos de mercado que isso tem, é o nosso Diego Pavão, nosso editor de internacional. Bem-vindo, bom dia. Obrigado, Clarissa. Bom dia para você, bom dia para quem acompanha o Live CNN. Uma tragédia que ainda deve se agravar, já que, como a Clarissa disse agora, existem pessoas desaparecidas, então o número de mortos, infelizmente, tende a subir nos próximos dias. Mas a gente fala sobre Hong Kong, como essa cidade, né, Clarissa, muito verticalizada, com aqueles prédios modernos. Isso é algo que Hong Kong, de certa forma, foi celebrado ou é celebrado justamente por causa disso, mas também revela, Clarissa, um sintoma dessa crise imobiliária. Só para a gente fazer uma comparação, Hong Kong é um pouco menor que a cidade de São Paulo. São 7,5 milhões de habitantes. O problema é o seguinte, uma cidade um pouco menor que São Paulo ainda é uma cidade muito grande. Só que o território de Hong Kong é muito montanhoso e tem muitas ilhas. Ou seja, no fim, apenas 25% de todo esse território consegue ser aproveitado para urbanização. E aí, com um território, um espaço menor, vem a solução de verticalizar. E a verticalização é um dos sintomas, vamos dizer assim, dessa crise imobiliária que existe em Hong Kong e que também, de certa forma, esse incêndio reflete um pouco sobre essa crise, Clarissa. Agora, sem dúvida, né, uma coisa que chama muito a atenção, né, é uma cidade que está trabalhando tão intensamente na verticalização, usando esses andames de bambu. É realmente algo muito impressionante. O fato de que uma obra desse tamanho, dessa magnitude, impõe um risco tão alto por uma questão de materiais, né, Diego? Com certeza. Esse é um problema antigo em Hong Kong, não só em Hong Kong, mas em outras cidades da Ásia, de adotar esses materiais que estão fora dos padrões de segurança aprovados por especialistas, por autoridades. Esse também é um dos problemas dessa crise imobiliária que a gente vê em Hong Kong. Isso vem muito da questão também da acessibilidade à moradia. Vou mostrar uma tela para a gente ver. Eu separei 5 pontos sobre essa crise imobiliária em Hong Kong. Bom, para começar, Hong Kong tem a fama de ter um dos metros quadrados mais caros do mundo. Sempre tem ali uma competição, vamos dizer assim, nesse ranking. Às vezes Mônaco acaba passando Hong Kong, às vezes Hong Kong fica na frente, mas Hong Kong tem essa fama de ser um dos metros quadrados mais caros do mundo. A moradia, de forma geral, é inacessível. Tem um dado, Clarissa, bem impactante sobre Hong Kong, que é o seguinte: um cidadão médio em Hong Kong precisa economizar do salário dele, 100% do salário dele, por cerca de 20 anos para conseguir comprar um apartamento padrão. Ou seja, muita gente não consegue. E aí o que acontece é que essas pessoas de classe média baixa, classe média, acabam indo para projetos de habitações do governo. Esse também é uma questão que pauta essa crise imobiliária lá em Hong Kong. Uma cidade muito desigual. É uma das cidades mais desiguais do mundo. Tem uma pesquisa do ano passado que mostra exatamente isso. Ou seja, a renda é concentrada naquela parte mais famosa que a gente vê dos prédios modernos, dos arranha-céus, mas não vai para aquela área onde aconteceu esse incêndio lá em Hong Kong. Ou seja, uma cidade, então, muito desigual. Uma cidade que tem a infraestrutura, Clarissa, no limite. Por quê? São prédios que a gente está falando ali da década de 70 e que nunca foram modernizados. Existia um certo número de população, de moradores naquele momento, só que esse número aumentou muito e esses prédios não acompanharam. Ou seja, existe um sobrecarregamento, uma sobrecarga, da questão, por exemplo, elétrica. Os fios, por exemplo, a rede elétrica não foi modernizada. A gente não sabe ainda qual foi a causa desse incêndio, se tem a ver com alguma coisa elétrica. Isso está sendo investigado. Mas é algo que com certeza também pauta, na verdade afeta outros ambientes, outros prédios lá em Hong Kong. Problemas de segurança, como eu disse, o metro quadrado é muito caro. Então sabe o que acontece? As pessoas têm apartamentos muito pequenos e aí colocam muito entulho em outras partes ali daqueles halls de entrada. Isso dificulta, por exemplo, a saída das pessoas quando tem um incêndio.
É muito comum isso em várias cidades da Ásia superpopulosas, que as pessoas usem o hall de entrada ali para acumular, por exemplo, bicicleta, caixas, malas, tralhas, que acabam impedindo a saída das pessoas num ambiente ali de desespero, de incêndio, e acaba atrapalhando a fuga das pessoas. Muito obrigada, então, Diego Pavão, por explicar para a gente toda essa realidade dessa cidade que atravessa aí essa tragédia tão grave, com tantas pessoas mortas e ainda tantos feridos e ainda muita gente desaparecida que as autoridades estão tentando localizar e identificar. Obrigada, Diego Pavão. Obrigado, Clarice. Até mais.